dar início a mais uma live. Nós estamos estudando o Evangelho de Tomé, considerado um evangelho apócrifo, quer dizer falso. E vamos fazer uma ligeira recapitulação do que nós vimos na primeira live. Nós vimos reflexões a respeito da ideia de Deus. Então nós conversamos bastante que a ideia de Deus é uma ideia sociocultural, filosófica e econômica que foi passada até nossos dias através do cristianismo, mas não do cristianismo primitivo, que foram as palavras saídas de Jesus. Sim, um cristianismo depois, principalmente do Concílio de Nicéia, no ano de 325 ou 350, não me lembro mais, século III, aí nós seremos precisos. Quando Constantino I, o imperador do mundo, então, mundo conhecido na época, resolveu adotar o cristianismo porque percebeu que ele era uma questão motivadora das pessoas cristãs até morrerem e torturadas, mas fiéis à causa de Jesus. E ele estava em meio a muitas guerras civis, ele viu que esse estratagema seria importante para o seu domínio. Então aí muito presente a questão política, da ideia de Deus. Aí depois do Concílio de Nicéia, o cristianismo teve retirado algumas questões, colocado outras que fossem do interesse de Constantino, porque quem se reuniu nesse concílio foram os representantes, os máximos do cristianismo da época, e estavam escrevendo e se encontrando por ordem desse imperador. Então nós vemos que Deus não é um pai, não é uma figura humana, ele não tem um corpo como o nosso. Ele é uma energia resplandecente, uma energia fundamentalmente harmoniosa, bonita, poderosa, que está na alma de cada um de nós à medida que nós vamos evoluindo na prática do bem. Deus é uma energia multi-universal, ele não é só desse universo, ele é do multiverso, ele é de outros universos também, que não só o nosso. Visto isso, nós vamos dizer ainda que cada um consegue se colocar nessa dimensão em que está Deus, nesse campo energético onde ele reina absoluto e criador, quando nós tivermos praticado essencialmente o bem conosco mesmo e com o próximo. Vimos também que isso é uma jornada de 1700 anos no mínimo, e no mínimo também 24 ciclos. Foi isso a ideia que nós trabalhamos na primeira live. Hoje nós vamos nos ater fundamentalmente à questão de alguns conceitos que chegaram até nós desde o Concílio de Nicéia, como por exemplo, o reino de Deus. Onde fica esse reino de Deus, meus amigos? Vocês já se perguntaram? O que seria o reino de Deus, meus amigos? Vocês já se perguntaram? Isto sim, O reino de Deus, o reino do nosso Pai, conforme é dito, para uns são os braços de Jesus, para outro é o céu, o firmamento material que nós vemos, para outro é uma suprema dimensão. Mas eu fico ainda com as palavras de Jesus, e o Tomé também fica, não é que eu fico, eu estou explorando as ideias de Tomé, o apóstolo que passou para a história como um incrédulo, mas na verdade ele era um racionalista, um pesquisador, ele admitia crer naquilo que ele entendia e que achava lógica. E por que então ele foi banido? Justamente por isso, porque Jesus não pregou crença nenhuma, religião nenhuma. Seu preceito máximo era aquele mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não tinha uma igreja, ele não instituiu Papa, ele nunca falou em Papa.
Não queiram pensar com isso que eu estou menosprezando os líderes religiosos, os líderes de seita, muito pelo contrário. Eu acho que a religião é importante, as religiões são importantes, seitas são importantes para direcionar um caminho, elas são setas, setas apenas. Eles não são o caminho, são setas para um caminho, o caminho do bem, que nos leva assim ao reino de Deus, porque o reino de Deus, conforme já está em Lucas, eu acho, está dentro de cada um de nós. E ele é conquistado com 3 pilares, admitidos em qualquer seita do bem que vocês estiverem. Autoconhecimento, para quê? Para eliminando os nossos defeitos, que uns falam pecados, conhecimento, que é justamente esses estudos do que é pertinente nas religiões. Religião não pode ser um mistério, e principalmente a prática do bem. Tem gente que é ateu, não estudou religião nenhuma, não fez reflexão nenhuma religiosa, mas teve a sua vida em favor do próximo, portanto, em favor dele mesmo. Esse sim tem o reino de Deus dentro dele. Feitas essas considerações, que então o reino de Deus não é o céu, não existe inferno, o inferno é a nossa consciência atormentada pelo mal que fizemos. Não existe purgatório, não existe a não ser a nossa paz de consciência se nós a procurarmos. E também esses estudos passam pela questão da cidadania cósmica. Nós temos que aprender a ser cidadãos aqui, não só com o reino humano, mas também com o reino. Eu digo sempre isso porque tem que insistir nisso. O reino mineral, vegetal, animal e hominal. Todos merecem compaixão, misericórdia e amor. Não, mas eu não tenho como obrigar aquele cachorro que está na rua. Você pode colocar água para ele, pedir contribuição para os vizinhos para também colocar comida para ele, fazer uma casinha, um abrigo de PET, de outro resíduo plástico qualquer para ele se abrigar. Sempre há oportunidade de fazer o bem. Os minerais têm que ser extraídos de acordo com que causem, que sofram menos danos à questão mineral em si e a questão ecológica. Sempre há possibilidades de agirmos na direção do bem para desenvolver em nós. Isso não é ninguém que desenvolve. Esses estudos não desenvolvem. Esses estudos são as setas que nos mostram quais são os caminhos. Por exemplo, esses conceitos eu não havia pensado antes de ler o Evangelho de Tomé. Então não é o Evangelho de Tomé que vai me salvar, mas ele é uma importante seta que pode me levar a isso. Então, foram considerados canônicos apenas os evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e João. E João, dentre todos esses 3, faz um apelo muito forte à questão da fé. Tá certo, porque Jesus disse: aquele que tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, conhecereis o reino de Deus. Tudo bem, mas Jesus não disse que essa fé tinha que ser desta seita, daquela outra religião, tinha que ser do cristão, tinha que ser do muçulmano ou do judeu. Não foi isso. Essa fé é o conhecimento do que é compatível com o bem. Vocês acham que uma seita, uma religião que prega o terror, o derramamento de sangue, a guerra, o extermínio ambiental, o extermínio animal, é uma fé que pode nos levar ao reino de Deus? Seria isso que Jesus comentou nos seus discípulos? Então, o Evangelho de Tomé veio à luz, assim como os outros textos encontrados em escavações no Alto Egito. São papiros abrigados até com capa de couro, enrolados assim, que continham as palavras de Tomé,
e consideradas mais próximas do que as que Jesus teria proferido. Mas eu tenho que fazer a ressalva também. Quem garante que foram palavras mesmo de Tomé? Será que não foram palavras que alguém ouviu de Tomé e passou? Não invalida a questão, porque o Evangelho de Tomé está já na internet. É eminentemente coerente do que a gente conhece, que teria pregado Jesus. Mesmo porque o Concílio de Nicéia veio 300 anos depois. Aí, então, é que o Evangelho de Tomé foi banido, assim como foram banidos o Evangelho de Maria de Madalena, o Evangelho de Pedro e de Felipe. Nós dissemos agora mesmo a questão da fé como muito importante na conquista do reino de Deus e na conquista da nossa aproximação com essa ideia de Deus multiverso, Pai caridoso, bondoso, mas Ele não se dedica a prestar o bem, a vigiar se esse bem está sendo cumprido ou não, ou castigar aqueles que têm sido maus. Ele não se ocupa de questões pessoais, porque Ele é universal, mas nós, a sociedade como um todo, os países como um todo, países, aglomerado de pessoas, com o seu proceder, até com o seu pensar, atrai os verdadeiros infernos. E há regiões, sim, fluídicas, astrais, energéticas, que se condensam essas energias e tomam forma de corpos, tomam forma de coisas, de vegetais, de luz ou sombra, conforme é descrito nas descrições sobre inferno. Inferno é essa região mental, embora haja correspondente astral, porque nós alimentamos essas correspondências para o bem ou para o mal, que criam essas formas. Então a fé também merece que se converse a respeito. O que é a fé, gente? O que é a fé? Eu também falo no Instagram, vocês podem responder para mim. O que é a fé? É a crença, certamente. Mas, tem uma vírgula aí, mas essa crença tem que ser coerente, condizente com as palavras iniciais de Jesus. Assim, nós alcançaremos outro conceito, que eu vou comentar já, que é o conceito da salvação. Mas, continuando ainda a questão da fé, muitos confundem com a questão religiosa. Um dia eu nem falei nada, sabe? Porque cada um entende, Jesus já sabia disso, tanto é que ele falava por parábolas, porque a parábola e o mito também é interpretado de acordo com aquele cabedal consciencial, intelectual, cultural de quem ouve. Então eu não disse nada para a pessoa, mas a pessoa estava vendo notícias junto a mim e disse, olha, eles ficam falando dessa criatura parricida, genocida, serial killer, mas ele vai para o braço de Jesus assim que ele morrer. Então, tá tudo bem com ele. Aí eu fiquei pensando, tá tudo bem com ele? Mas eu não entendo. Pensei, então cadê o conceito de justiça? É justo matar? Não é justo. Não vi nenhum pastor falar para matar. Não ouvi nunca nenhum padre, nenhum líder religioso de qualquer seita ou religião falar mate, ele merece morrer. Nunca ouvi. Jesus também nunca disse. No Evangelho canônicos, que são os considerados verdadeiros, que são os 4 que eu citei, Mateus, Lucas, João, Marcos, não existe isso. Nem nos apócrifos. Nós estamos estudando o Evangelho de Tomé, podem ler, porque ele é máxima filosófica, religiosa, ética. Ele não manda matar ninguém.
Ele não faz essas questões. Então, fé nessa religião para ser salvo é uma imaturidade espiritual, filosófica, mas não merece crítica. Estou dando apenas a explicação. Explicar é uma coisa, olhar com desprezo e ridículo, e como se fosse ridículo, é outra. Não. Se isso merece uma denominação, achar que todo mundo, independente de ter roubado, matado, estuprado, vai, após a morte, adormecer nos braços de Jesus, é uma ilusão, é uma infantilidade. Mas nós também já fomos assim e somos assim em muitos itens ainda. Mas como eu digo, e vai ser meu item final, para não cansar muito vocês, merece ser comentado a questão da salvação. O que é a salvação? É a libertação do mal, portanto, é a libertação do inferno. Eu repriso, o inferno é interior a nós, nós que criamos uma região energética chamada inferno, com tudo que há de sofrimento, pelo nosso proceder, pelo nosso entender, nós assim é que criamos, bem como assim criamos as colônias do bem, os hospitais de tratamento, com o nosso pensamento, com o nosso proceder. Então a salvação é de cada um. Salvação sim, porque ele não tem mais aquelas questões pequenas, que a maioria das vezes questões pequenas e às vezes grandes, ainda temos a ganância, o egoísmo, a inveja, o ódio, a maledicência. Eu lembro de uma historinha que contavam nas aulas de religião, de catecismo, que 3 irmãs eram muito caridosas, muito bondosas, trabalhadeiras, mas elas eram costureiras. Elas, para arrematar, elas desperdiçavam linha, elas arrematavam com um pedaço que sobrava, que dava até para usar. Porque, geralmente, naquele tempo dessas costureiras, a pessoa fornecia o tecido e a linha de costura. Então, faleceram, crente que elas iam encontrar o reino de Deus, porque não sabia que o reino de Deus era de cada um, era do interior de cada um. E se soubesse também, elas nunca haviam pensado que o senão da vida delas foi justamente os pedaços de linha desperdiçadas que não eram de propriedades delas. Veja, né? Que detalhe que nos parece tão insignificante, mas tem que ser pensado, é do outro, né? O outro gastou assim. Então, é uma questão que envolve sentimentos e procedimentos grandes, socialmente grandes, mas também pequenos, como o caso dessas irmãs costureiras. E a questão da salvação vem atrelado à questão do Deus castiga, Deus premia. Deus castiga, Deus premia. Existe Deus? Por que tanta catástrofe? Por que tanto incêndio, onde morre até animal, que não tem livre-arbítrio, não faz o mal, não faz o bem? Por que então isso acontece? Gente, Deus provê na hora do nascimento, na hora antes da concepção nossa, uma série de medidas para o nosso bem e uma série de questões benéficas para conseguirmos o bem, para nos livrarmos do mal, para nós chegarmos ao reino de Deus. Nós, de um jeito ou do outro, pelo nosso livre-arbítrio, podemos nos distanciar disso, porque Deus é aquele Pai que deixa o filho fazer a sua vontade. Claro, depois que ele está emancipado da sua tutela. É como o filho pródigo. O filho pródigo nada mais é que o filho que saiu do colo do pai, do lar de Deus, uma metáfora, e resolveu viver a vida dele. Deu cabeçada, errou, sofreu, depois voltou e foi recebido com alegria, porque a verdadeira casa é realmente a casa de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso que está no íntimo de cada um.
Tá certo? Então, a questão de salvação é impessoal. Deus não vai se ocupar. Bom, a Ivani, não, agora ela desencarnou, ela morreu, ela fez muita coisa errada, ela tinha um gênio muito ruim, ela vai para o inferno, eu vou castigá-la, porque da próxima vez ela não vai esquecer disso. Não é assim. Deus não vai se ocupar disso. Eu vou para onde eu for atraída, de acordo com as minhas tendências. A questão da salvação também é a questão do desenvolvimento, tal como o desenvolvimento do reino de Deus, impessoal, pessoal para cada um, é intransferível. Não adianta eu colocar nas costas de um pastor, nas costas de um confessor. Não adianta eu dar dízimo achando que com isso eu vou ter algum mérito dentro da minha consciência. Não, eu vou ter o mérito assim. Eu contribuí com o dízimo, portanto, eu posso dizer que contribuí para a edificação daquela escola, daquele templo, daquelas obras assistenciais. É isso o sentido do dízimo, no meu ver, porém. Não adianta eu dizer assim, não, eu vou errar mesmo. É só agora, dessa vez, vou lá no confessionário, o padre me liberta, me dá absolvição. Ele faz isso mesmo, que é dever dele. Pertence às atribuições de um sacerdote. Mas ele diz, vai e não peque mais. Então, não é ele que está dizendo isso. Ele está apenas te ouvindo como um psicólogo e falando, olha, daqui para frente, zera isso. Então, é você que tem, somos nós que temos que fazer todas essas reflexões. Ainda tem mais aquela coisa, Jesus morreu para nos salvar. Então eu estou salvo. Se eu me arrepender no minuto final da minha morte, eu estou salvo. Existe sim as experiências quase-morte, EQM, que nos dá a oportunidade de rever toda a nossa vida, às vezes até as passadas, porque eu pelo menos sou reencarnacionista, nós vamos ver onde nós erramos. E a maioria não fala erro, fala pecado. Isso é um pecado, é um erro, onde nós erramos. Então, algumas pessoas voltam da morte ou da quase morte, acho melhor dizer quase morte, que é uma faixa cerebral física muito próxima mesmo do zero, da inação, com a consciência de determinadas coisas não se pode mais fazer. Quantos não passam por coma e voltam de um vício, o vício do cigarro? Voltam do coma, nunca mais põe um cigarro na boca, esquece, literalmente, não tem mais vontade, literalmente, de fumar. É isso. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu meio. Então você diz para mim assim, então Jesus não morreu para nos salvar? Não. Jesus morreu porque estava programado por ele mesmo para os outros, que no meio que ele veio, e sempre esses meios, estas sociedades, qualquer tipo de sociedade, tem os seus avatares. Lá mesmo onde Jesus morreu, 300 anos antes dele vir, houve um Isaías, que é o meu preferido, Jeremias, Elias, João Batista no tempo de Jesus, para lhe dar suporte de tão endurecido que era a sociedade. O que aconteceu com ele? Ele sabia disso, ele deu todo um movimento contrário que havia, contrário à ganância, à rapacidade que havia, a crueldade que havia, e por questões políticas, econômicas, foi denunciado e tido como um malfeitor contra os ideais de Roma. É a guerra pela ideia. Ou você aceita a minha ideia, ou você é morto, preso ou banido. Isso ainda o mundo não largou disso. O mundo não aceita opinião contrária. Opinião quer dizer a luz que Jesus expandia. Por isso ele foi crucificado. Gente, agora eu repito, sempre eu repito, eu gosto dessas palavras de Paulo. Paulo, que poderia bem ter
tido consideradas as suas cartas, as suas pregações, como evangelho canônimo. Então ele dizia assim numa das passagens: andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Muito obrigada.